Olá, alunos, vamos dar início aí mais uma aula, né? Dessa vez aí falando sobre desenho representativo 1, né? O desenho realista. Lógico que nesse contexto aí a gente vai estar estudando aí tanto a história em quadrinhos, né? Figura humana, né? Que no caso de hoje, né? Mas nessa parte do rosto, né? E a gente vai estar estudando aí também vários critérios, várias formas aí de desenhos e estilo, né? Lógico, precisamente. Então, para dar início a essa aula, a gente vai estar estudando aí, eu vou estar mostrando para vocês o formato do rosto, né, da figura humana, para a gente tentar entender como é que consigo fazer uma figura humana nesse sentido de até mesmo realista, né? Mas antes de entrar no desenho realista, a gente precisa entender o contexto do esboço, né? Então, para que serve o esboço? Então, tem algumas dicas aí que eu vou estar mostrando para vocês, tá? Então, na realidade, para mim fazer a figura humana, eu preciso primeiro fazer um círculo, e esse círculo tem que ficar na parte superior do papel. Imagina um papel sulfite, você desenha um círculo na parte superior. Então, para o esboço, faça um círculo no papel, e esse papel, galera, pode ser uma sulfite, uma canson mesmo, dá pra gente tentar fazer figura humana através disso daí, certo? Fazendo esse círculo, geralmente, aí você vê que o traço está um pouco mais forte, mas você pode fazer um círculo mais fraco, porque na realidade esse esboço, ele vai ser apagado, né? Esse esboço ele vai sumir, dependendo aí. Então todo esboço que a gente faz, a gente tem que fazer ele com lápis, aí, o lápis comum. Eu não aconselho nem vocês usar o lápis 6B ou o lápis 8B, porque ele tem uma força maior. Por mais que você não aperte no lápis, ele para apagar ele vai ser mais difícil. Geralmente o lápis 6B e 8B ele serve para você sombrear, certo? Então qualquer esboço que você for fazer de rua, nesse caso perspectiva ou figura humana, qualquer coisa nesse sentido, seria interessante você usar o lápis comum, tá bom? E até mesmo para apagar a gente costuma usar não muita borracha, mas um esquemazinho que a gente usa bastante é o limpa-tipo, que é tipo uma borrachinha que ela lembra bastante a borracha, mas ela suga a sujeirinha do papel, né? Que seria, no caso do esboço, que você vai apagando, vai ficando aquela sujeirinha, e o limpa-tipo é o ideal, né? Mas a gente usa borracha aí por enquanto, né? Nessa parte acadêmica, e mais pra frente a gente usa uma coisa mais evoluída, né? No caso. Então, vamos lá, pessoal. Para dar início aí, o desenho da cabeça masculina, certo? No mesmo esquema que você faz a cabeça masculina, dá para fazer a cabeça feminina, tá? Você faz um círculo, o formato do círculo, e você vem fazendo alguns traços. Mas a cabeça feminina já é mais, digamos assim, que é mais sensível, né? É mais magra, no caso do desenho. A masculina já é mais umas linhas mais tracejadas com algo mais forte, né? Então, faça uma linha vertical, certo? No meio do desenho, que seria aí, conforme você fez o círculo, você vai fazer uma linha vertical, certo? No meio do desenho, garantindo que a metade da cabeça e do rosto tenha a mesma largura e que os traços faciais seja simétrico. Então, quando a gente divide aí nessa linha vertical aí, que eu estou dando um exemplo para vocês, você está dividindo para o rosto ficar simétrico. Então provavelmente tudo que acontece de um lado vai acontecer do outro lado, certo? Então quando você tracejar essa linha no centro e essa linha vertical, tenta fazer isso com a régua, porque aí você medindo vai sair certinho o formato do rosto, tá? Tanto do lado esquerdo quanto do lado direito vai estar bem simétrico às vezes. E essa linha, pessoal, a gente fala assim: professor, mas para que eu quero esboço? Para que serve o esboço? O esboço, na realidade, ele serve como uma linha auxiliar, e ele vai te ajudar, pessoal, em todo o contexto do desenho. Tem gente que tem uma certa habilidade para desenho e eles não usam esboço, ele já vai direto, mas isso daí exige um certo treino, né? Então a pessoa tem que desenhar bastante, né, para ter uma certa habilidade, e não faz nem esboço, já vai direto. Geralmente quem vai direto são os caricaturistas aí que fica em shopping, geralmente festa de aniversário, fazendo caricatura, esses esquemas, eles costumam ir direto, porque eles têm o quê? 5 minutos para fazer o rosto da pessoa. Mas se você quiser algo mais realista, infelizmente você vai ter que usar o esboço.
um desenho mais ou menos de um rosto, você demora em torno aí de 5 horas por aí, dependendo muito, né? Às vezes pode ser dependendo do artista, pode ser uma coisa mais demorada ou uma coisa mais rápida, né? Dependendo. Mas pro realismo, eu acho que é um bom tempo. Agora pro hiperrealismo, eu acho que precisa de bem mais tempo, tá, galera? Porque aí você vai fazer detalhes que no realismo não tem. Tudo bem? Então, continuando aqui. Então, o retoque de detalhes da cabeça, certo? Então, faça um círculo de apoio para o topo da cabeça. A partir desse círculo, insira 2 linhas descendo uma para a outra e em seguida 2 curvas e mais 2 linhas, certo? Então, finalmente, junte esses dois com uma curva para criar a parte inferior do queixo. Retoque as formas do topo da cabeça com base do exemplo acima. Veja a parte mais apagada, pessoal. Dá uma olhadinha nessa parte mais apagada aí da imagem. Neste caso, vamos remover parte do círculo em torno do lado da cabeça. Torne a área superior um pouco menos curvada. Você vê que a parte do círculo ficou mais removida, no caso, tá mais suave. Porque geralmente esse formato do rosto você vai estar apagando algumas linhas. Lembra que eu falei que se chama linhas auxiliares? Então, conforme for usando também a técnica de sombreamento, ela vai apagando naturalmente, tá bom? Então, só para dar continuidade aqui, então divida a área da cabeça, certo? Aí você vê que dividiu aí em 3 partes, né? Então, em seguida dividam, em seguida desenhe as formas exteriores do osso e da bochecha. Você pode apagar as linhas de orientação do círculo de apoio depois de ter feito esse passo. Essas linhas de orientações que estou falando aqui, no caso, são as linhas auxiliares, tá? Divida o rosto em 4 partes usando linhas horizontais, certo? Então a gente já tem uma linha vertical que está no meio do rosto para o rosto ficar simétrico, e depois a gente vai dividir em partes em linhas horizontais. Desenhe essas linhas a partir das linhas do cabelo. Tudo bem, galera? A partir das linhas do cabelo até o queixo, para criar 3 porções do rosto, uniformemente espalhada mais na área de pequeno topo, certo? Então aí, a partir do momento que você traçou a linha no meio, você vai traçar 3 linhas aí, no caso até pode ser 4 linhas, dependendo aí da posição do rosto, certo? Como a gente está fazendo o rosto de frente, eu acho que essas linhas aí já mostra exatamente onde vai ficar mais ou menos o formato do olho, o formato do nariz e principalmente aí na parte inferior onde vai ficar a boca. Como desenhar sobrancelhas? É uma dica importante, galera, para desenhar sobrancelhas. Geralmente a gente marca sobrancelhas com essas linhas auxiliares bem suavemente, mas o certo é você ir no traço por traço, porque as sobrancelhas são pelinhos, então você vai jogando traço por traço. Então, quando você for fazer esse esboço, faz um esboço bem fraquinho, certo? Então, faça a sobrancelha abaixo e em seguida a linha a partir do topo. Com as linhas sobrancelhas masculinas, elas são mais simples, certo? Você pode desenhar sem muita dificuldade. A sobrancelha feminina, geralmente, no desenho elas são bem mais finas, tá? São bem mais finas, às vezes não chega nem a gente a traçar, mas sim jogar um simples sombreamento, que na realidade, se você quiser chegar no realismo, na pintura, o nosso rosto ele não contém linha. Todas essas linhas que vocês estão vendo aí são linhas auxiliares, então ela só vai auxiliar você, mas na realidade, conforme você vai sombreando, isso daí vai sumindo, certo? O nosso rosto ele é formado de luz e sombra, porque a partir do momento que você começa a jogar linha, o que vai acontecer? Ele vai virar um desenho. E a ideia não é essa, a ideia é virar um realismo. E para o hiperrealismo aí que não tem linha mesmo. Então fica a dica, tá? Então continuando aqui. Desenhando o nariz masculino. Aí tem um formato do nariz masculino, talvez ilustre melhor para você. Dá uma sensação de profundidade a partir do momento que você joga essas linhas mais para frente. E 2 linhas aí no caso mais para trás vai dar essa sensação de profundidade. O nariz começa perto da parte interna da sobrancelha, certo? Você pode desenhá-lo com plano como o da mulher, mesmo esquema, tá, galera? Desenhe o nariz mais estreito à medida que se aproxima da terceira linha horizontal. A partir daí deve alargar
como uma linha diagonal para as áreas da boca. Então o nariz, pessoal, não sei se vocês lembram, lá no começo do slide tinha um formato do círculo. Esse círculo ele passa bem na altura, né, na parte inferior aí do nariz. Então provavelmente esse círculo vai ser bem próximo aí do final do nariz, tudo bem? Então a gente faz esse esqueminha, geralmente parece uma espécie de armadura, né? Mas ali já dá para identificar o formato da sobrancelha e o formato do nariz. Isso porque não desenha os olhos ainda, certo? Então só lembrando, pessoal, que a distância de um olho para o outro olho é um outro olho, tá? Não pode se esquecer isso. Então desenhando o ouvido masculino, certo? A partir disso, pessoal, desenha as formas do contorno das orelhas e em segunda e a terceira linha horizontal, certo? Então o que a gente vai estar fazendo? Tenta calcular mais ou menos essa parte do ouvido, porque eu acho que eu já cheguei a comentar com vocês em sala, mas final do nariz é final da orelha, certo? Parte inferior. Parte superior, final da sobrancelha é final da orelha. Então essas linhas horizontais aí que passa diante do nosso rosto, elas dão esse formato para a gente poder calcular aonde começa a orelha e onde termina a orelha, certo? Todo mundo é assim, galera. Final da orelha é final da sobrancelha, final do nariz é final da orelha. Então são regrinhas básicas que a gente vai seguindo aí, certo? Então desenhando com olhos masculinos, certo? Então desenhe uma quinta linha diretamente no meio da cabeça e sobre ela desenhe o contorno dos olhos, certo? Então certifique que os olhos estejam suficientemente afastados para que ele possa colocar o outro olho entre eles, certo? Foi o que eu disse anteriormente. Então a distância de um olho para o outro olho é um outro olho, é como se tivesse o terceiro olho, né? Então o nosso rosto ele é bem simétrico nesse sentido, tá? Então tem que ser tudo calculado nesse sentido. Geralmente é importante até a gente usar uma régua para auxiliar vocês nesse sentido, tá? Conforme você vai pegando uma certa habilidade para o desenho, isso dá para fazer até, né, olhando mesmo, assim, sem régua nada, a gente dá para ter uma noção de como vai ficar simétrico ou não. Ou às vezes você não usando a régua, você pode acabar se atrapalhando e fazendo um olho maior que o outro, tá bom? Então talvez isso não seja legal, né? Não é que esteja errado, mas aí pode se tornar, sair do desenho realista e se tornar uma caricatura, tudo bem? Continuando, então desenhando uma boca masculina e os traços masculinos. Então insira uma linha que representará os lábios inferior, certo? Entre o fundo do nariz e do queixo. A seguir, desenhe duas linhas, e uma para a abertura da boca e a outra para o topo dos lábios superior, galera, a parte de cima. Uma vez que você coloca essas linhas, você pode desenhar mais 4 linhas diagonal, ligando os lábios inferior e superior, certo? Então desenhe um conjunto de linhas para indicar as partes internas da maçã do rosto, que isso fique claro, na maçã do rosto, tá, galera? Tem que ficar atento nisso daí. De lá desenho um par de linhas que estão diretamente ligadas abaixo do rosto e curvando em torno da boca em direção da metade superior do queixo. Você poderá desenhar a parte superior do queixo em uma linha curva apenas um pouco abaixo dos lábios inferior, tá bom? Então calculando, é bem simétrico mesmo. Tudo que acontece de um lado acontece do outro, certo? Então você também pode indicar a testa com apenas algumas linhas curvas. Olha só que interessante. A partir do momento que você faz algumas linhas curvas, você indica já o formato da testa. Isso que fique a dica também. Tudo que tem volume, pessoal, tudo que tem volume, o que acontece? É onde está batendo a luz. Então, onde está batendo a luz vai ter volume. O que está onde eu encontro, professor? A gente vai entrar nessa parte de sombreamento, mas só para ficar claro para vocês, na nossa testa tem volume, no nosso nariz tem volume, na maçã do rosto tem volume, no queixo tem volume, nos lábios inferior. Então, todas essas partezinhas têm volume. Então, como assim volume? Vai ter um volume, então vai ter luz. Então, a partir do momento que tiver luz, pessoal, o restante vira sombra. Então, o nosso rosto é formado por luz e sombra, tá bom? Então, tenha em mente que na vista frontal, esta área terá curva para se tornar
em torno das sobrancelhas. Então aí você vê o passo a passo do formato do rosto, você já consegue identificar o formato do rosto masculino, certo? É mais ou menos nesse sentido aí. Essa cruz que está aí no formato do rosto, ela futuramente ela vai ser apagada e ela já auxiliou, então já deu, não precisa mais dela, tá bom? Então, para a gente entender melhor, tá vendo que agora o traço está mais forte e a linha ela vai meio que esmaecendo, ela vai sumindo, certo? Então tem algumas considerações aí do detalhes, tá? Então para os olhos, as íris serão cobertas pelas pálpebras superior, em alguns casos pelas pálpebras inferior. Basicamente a íris serão circulares e feitas totalmente para fora, sobre o topo da pálpebra, certo? Para os lábios, pessoal, o que acontece? Desenho o lábio superior a parte de cima, certo? Com uma espécie de M. Dá uma olhadinha nos lábios aí. Todos os lábios têm esse formato de M, só que, porém, achatado, certo? Adicionalmente, os lábios inferior é composto de duas curvas suaves, certo? A parte de baixo é duas curvas, dois tracinhos, como se fosse um U, a letrinha U, né? Uma vogalzinha, só que achatada. Tudo bem? Então, para o ouvido e a sobrancelha, você terá uma forma interna dentro da orelha, que envolve os furos da orelha, certo? E em seguida, ele se ramifica em direção ao topo, certo? Então, quanto às sobrancelhas, deixo ao critério e os detalhes com vocês, né? O que acontece? A partir do momento que você fez todo esse processo aí, dessa explicaçãozinha aí, lógico que vocês vão tentar fazer isso em casa, é interessante, pessoal, também estudar bastante luz e sombra, porque a partir do momento que você passa por todo esse processo aí, tem alguns traços aí que indicam onde está batendo a luz e onde está batendo a sombra, que é uma linha mais para frente aí que a gente vai tentar entender também, certo? Então, no caso o cabelo, como é que eu vou fazer o cabelo? Começa a desenhar um cabelo delineando primeiro a linha do cabelo, depois disso contorno de uma forma superior do cabelo, certo? Então tem alguns traços aí do cabelo, dá uma olhada que tem a primeira linha de cima, a linha do meio e a linha de baixo, na parte superior do cabelo aí. Essa linha do meio é o formato da cabeça do rapaz, certo? Então o cabelo geralmente ele tá um pouco mais para cima e um pouco mais para baixo. Então vai cobrindo isso daí. Por isso que a gente tem que fazer o círculo para você ter essa dimensão de como vai ficar o formato da cabeça, certo? Então a linha do cabelo tende a subir desde as sobrancelhas curvadas até acima das sobrancelhas, certo? De lá, pessoal, ela curva novamente para o meio da testa, perto do meio da testa. A linha do cabelo começa a curvar para baixo. Você vê que tá tranquilo agora com essas linhas aí. Já começa a identificar o formato do cabelo. E depois é só pintar, galera. Detalhando aí, tanto da parte superior. Você pode pintar aí. Uma dica, na hora de pintar, tenta pintar com apenas se você for começar a pintar no formato ou no traço horizontal, termina horizontal. Formato vertical, termina vertical. Evita fazer rachura, tá bom? O que é rachura? Tanto horizontal como vertical. Aí dependendo aí do desenho, talvez não fique legal, certo? Com rachura, principalmente no realismo. Então, você pode até fazer rachura, mas seria legal você passar o esfuminho. Aí talvez ia ficar mais interessante aí para chegar no realismo, certo? Então, detalhe do cabelo. Para essa imagem, cabelo curto, penteado para trás. Os fios do cabelo são tracejados de fora para dentro, com a cabeça curvando para baixo em direção às orelhas, certo? Indique os diferentes tufos de cabelo, desenhando algumas linhas nas direções descritas acima. Tente variar estes comprimentos e em distância um do outro, bem como seus pontos de início até o fim, para dar aos cabelos um aspecto desigual e mais natural, certo? Então o traço do cabelo, você pode ver que ele tá para trás, né? Dá para fazer um rosto feminino aí também, tá, pessoal? Dependendo aí do formato do rosto, dá para fazer. Conforme a gente vai traçando, você vê que é muito próximo também, tanto masculino quanto feminino, mas em algumas partes, certo?
Então, só para finalizar aqui, então é interessante também a gente estudar a luz e sombra, tudo bem? A luz e sombra é essa ideia, tá bom? Onde está batendo a luz, ela vai bater onde tem volume, e certo? Dependendo aí do reflexo que der. Mas isso daí a gente vai estudar aí conforme o tempo for passando, certo? Então tem um exemplo aí de luz e sombra, formato do olho, e o olho entrando nessa evolução até chegar no realismo, desenho. O formato do nariz aí também, que é formado por 3 círculos, e esses 3 círculos vai evoluindo até formar o nariz, né? Sendo que o círculo maior é o círculo do meio. Aí tem os 3 círculos novamente, só que tudo do mesmo tamanho, e esses 3 círculos é para formar a boca. Nesse sentido, você vê que dá para trabalhar esses 3 círculos com a linha horizontal traçando no meio. Essa linha horizontal a gente pega o M achatado e 2 curvas embaixo na parte inferior, e você consegue concluir aí um desenho, tá bom? Galera, eu vou ficando por aqui, certo? Isso foi só uma pequena dica aí de desenho, mas eu acho que é importante a gente se aprofundar, talvez aí tanto no realismo, ou quem sabe, pessoal, até no hiperrealismo. Geralmente um rosto, ele é bem complicado mesmo de fazer, mas conforme o tempo for passando a gente vai se alinhando e até chegar aí mesmo num desenho bem legal, tá bom? Um grande abraço, galera, e até breve.